Eu sou Leonardo Barros, tenho 42 anos e em 2003 eu entrei para a Escola de Comunicação da UFRJ, já com o objetivo de fazer rádio e TV, né? Porque eu já queria fazer cinema, mas eu não tinha condição de fazer um curso de cinema. Por exemplo, na UF tem aula de manhã, de tarde e de noite. Aí eu tinha que trabalhar, eu tive filho na adolescência. Eu fui pai com 15 anos, então eu já trabalho desde 16 anos. Eu não tinha condição de sair daqui do subúrbio, de Guadalupe, e ir para Niterói fazer uma faculdade de cinema. Então só tinha uma universidade pública que eu poderia fazer, que era a Escola de Comunicação, mais próxima do cinema, porque lá era turno único, né? A gente começava estudando à tarde, depois produção audiovisual, que é a rádio e TV, passava para a noite. Então eu entrei em 2003 lá. E ainda quando estava na universidade, procurando emprego, eu vi o anúncio que abriu uma sala de cinema aqui, né, em Guadalupe, que é o Ponto Cine. E aí eu vi uma vez, deixei um currículo assim e tal, mas não dei muita bola, porque ainda lá no início do século XXI, eu ainda tinha aquele olhar colonizado, né, que para conseguir um bom emprego, sobretudo na área de audiovisual, eu teria que ir trabalhar no centro da Zona Sul. Então nem eu, morador de Guadalupe, a vida inteira, dei muita bola pro Ponto Cine no início, né? E, cara, mas aí eu fiquei desempregado, eu trabalhava no Jornal Globo, e aí fui mandado embora do Jornal Globo e procurando estágio, não consegui estágio de jeito nenhum. E aí eu coloquei no MSN uma vez, no antigo MSN, coloquei lá no meu status assim, preciso de um emprego desesperadamente. E aí um amigo de infância da minha esposa, que se tornou meu amigo também, Ricardo Alves, ele trabalhava de frentista no posto de gasolina em Anchieta, aonde o Adailton, idealizador, criador do Ponto Cine, abastece o carro desde sempre. Então ele conhecia o Adailton, aí ele me chamou no MSN e falou assim, cara, tá estudando cinema, né? Falei, pô, tô estudando cinema. Pô, eu conheço o cara que abriu o cinema aí em Guadalupe, o Ponto Cine tinha inaugurado em 2006. Calma aí que eu vou falar com ele. Cara, isso era madrugada de sábado. Já era madrugada, mais de meia-noite, sábado para domingo. Ele foi e falou com o cara na madruga e me respondeu. Não, falei com ele aqui, ele falou que tem uma vaga lá. Falou pra tu ir lá amanhã de manhã. Passa lá, que não sei o que, beleza. Cara, eu dormi, acordei e esqueci do lance e fui jogar bola. Domingo de manhã eu sempre jogo meu futebolzinho, fui jogar bola. Pô, mas o Ricardo, como é meu amigo há muito tempo, ele sabe onde eu jogo bola. Então ele, cara, o Adailton ligou pra ele, pô, o cara não vai aparecer, tô quase indo embora aqui e tal. O Ricardo pegou o carro dele e foi lá em casa. Aí minha mãe falou assim, não, tá jogando bola. Ele foi lá onde eu tava jogando bola, me buscou, falou assim, pô, o cara tá te esperando lá. Aí que eu lembrei, me trouxe pra casa, tomei um banho e vim aqui. Quando eu cheguei, o Adailton me falou qual era a ideia dele pro Ponto Cine. Eu vou falar posteriormente, né? Quando ele nem terminou de falar, eu falei assim, pô, Adailton, eu não sei nem se tu vai ter dinheiro para me pagar, cara. Mas eu vou trabalhar aqui no Ponto Cine, porque isso é o que eu tô procurando. Isso é tudo que eu procuro, o motivo pelo qual eu fui fazer faculdade e tudo mais, e eu vou ficar. E foi assim mesmo, eu comecei, não tinha dinheiro, não tinha salário, porque a gente vivia da bilheteria só, no trabalho inicial. Então trabalhei aqui, ele, toda a equipe inicial, trabalhamos aqui durante alguns meses sem receber. Eu recebi o que dava, o que sobrava da operação de cinema. E foi, cara. E assim, o lance do Ponto Cine, o Ponto Cine é a primeira sala popular de cinema digital do Brasil. O Ponto Cine é inaugurado em 2006. Em 2006, ninguém falava em cinema digital no Brasil ainda. Pelo contrário, o pensamento predominante no mercado cinematográfico carioca e brasileiro, por consequência, era que o cinema digital levaria décadas ainda para se concretizar. Porque a película era majoritária e tinha todo um negócio estruturado em torno da película. E quem manda é os Estados Unidos, a gente sabe disso. Né? Cara, mas aí o Adailton queria inaugurar essa sala de cinema e não tinha condição de botar um projetor de 35mm. O Ponto Cine é a junção de duas salas comerciais aqui, dessa galeria comercial chamada Guadalupe Shopping. E se a gente botasse um projetor 35mm, ia tomar metade da sala. A sala hoje
tem 73 lugares. Se tivesse um projetor de 35, um pouquinho mais de 30 lugares. Seria inviável ter uma sala de cinema comercial com 30 lugares para exibir 35mm. Então o Adailton começou a pesquisar quem tinha outros modelos alternativos de exibição e encontrou em São Paulo uma empresa chamada Rain Network, que se chamava Rain Network, hoje se chama Aue Digital, e os caras tinham um sistema chamado KinoCast, que era um sistema que eles usavam para publicidade. Para baratear os anúncios na sala de cinema de São Paulo, essa empresa lançou esse sistema, onde era mais fácil finalizar a publicidade, não precisava fazer em 35, fazia em formato digital, antigamente 720, depois passou para 1900, né? 1920, 1080, Full HD. E aí os caras começaram a experimentar, experimentar exibição em algumas salas, mas exibições alternativas. O Adailton convenceu os caras de botar esse sistema aqui para fazer exibição comercial. Já se conhecia a Rain, já se fazia algumas coisas de exibição com eles, e aí o Ponto Cine foi e falou assim, não, nós vamos convencer as distribuidoras a fazer isso. E aí nós implantamos esse sistema chamado KinoCast aqui no Ponto Cine, desenvolveu o sistema 5.1 e partimos para a luta. E aí no começo, em 2006, era uma batalha para conseguir exibir aqui, porque ninguém queria fazer um outro formato além de 35. 35 já era caro pra caramba. Revelar, fazer cópia e distribuir. Pô, eu vou ter que agora fazer esse sistema digital e tal. Então, as distribuidoras que não tinham espaço no circuito do 35mm começaram a fazer esse formato digital e exibir no Ponto Cine. E aí, paralelo a isso, o Adailton conseguiu o patrocínio da Petrobras para um projeto chamado Promoção Social de Cinema, ProSocial Cinema, que funciona da seguinte forma. Alunos e professores da rede pública de ensino e beneficiários de projetos realizados por ONGs, terceiro setor, né? Teriam ingresso franqueado por esse projeto. Ou seja, alunos e professores assistiam filmes de graça no Ponto Cine. Assistem até hoje. Aluno e professor de rede pública de ensino nunca pagaram ingresso no Ponto Cine, em 16 anos de história. Porque o objetivo do Ponto Cine não é a bilheteria em si. O objetivo do Ponto Cine é a formação de plateia para os filmes brasileiros, difusão do cinema nacional. O cinema brasileiro é estrangeiro no nosso próprio território. Sempre foi. E lá, na primeira década do século XXI, em 2006, quando o Ponto Cine inaugurou, o cinema vivia o seu melhor momento. Né? Assim, maior número de produção, longa-metragem e lançamento, né? No governo Collor, o Brasil chegou a produzir 0 filmes por ano, né? Com a extinção da Embrafilmes. Aí veio a lei do audiovisual, aquelas coisas todas do governo Itamar / Fernando Henrique. E aí teve a retomada do cinema brasileiro. E aí quando a gente chega na virada do século, o cinema brasileiro está num gás por conta da lei do audiovisual, lei Rouanet, essas coisas todas. Mas esbarrando ainda naquele problema. A gente está produzindo muito, mas a gente não consegue exibir. Porque, na sua pesquisa, você deve ter mapeado isso, o cinema norte-americano, o conglomerado, o oligopólio que toma conta do audiovisual mundial, ele vai modelando o mercado para o seu bel prazer, né? Como é mais lucrativo para eles. Como eles produzem, eles distribuem e eles exibem, eles deformaram do final dos anos 80 para os anos 2000, eles transformaram o parque exibidor das suntuosas salas de cinema de rua para os multiplexes dentro de shopping. Isso é uma transformação mercadológica, é um interesse do mercado, de quem manda no mercado cinematográfico mundial. Isso não é um fenômeno do Rio de Janeiro, né? Isso é um fenômeno mundial. E aí, quando as salas de cinema passam para os multiplex, o oligopólio norte-americano consegue a maior fatia de sala de exibição, que até então não era deles. Quando eram salas de cinema de rua, era pulverizado.
né? E aí, Severino Ribeiro, o Grupo Star, né, do Roberto Dazzi, tinham muitas salas pelo Brasil, mas eram empresários brasileiros. Então tinha uma negociação entre o setor de distribuição e o setor de exibição. Com o advento dos multiplex, o oligopólio norte-americano pega. Cinemark, UCI, Cine System, tudo mais, tudo faz parte do conglomerado norte-americano, né? Cinemark é de um conglomerado, ou seja, os caras dominaram, né, na América Latina, eles dominaram toda a cadeia produtiva cinematográfica. Eles produzem, eles distribuem, eles exibem. O filme brasileiro cada vez menos foi tendo espaço. E aí, mesmo com o advento de cota de tela, a briga era muito grande, porque tem uma cota de tela lá, se eu não me engano, começou com 50 e poucos dias por ano, e quando foi extinta estava em 76. Eu não tenho certeza desses números, mas acho que é isso. Foi extinta, né, em 2017, na transição do Temer para o governo Bolsonaro. E aí nós chegamos nessa situação que a gente está hoje, e no primeiro semestre de 2023 o market share do filme brasileiro é menos de 1% do mercado. É um paradoxo, assim, nunca se produziu tanto filme brasileiro, se produziram mais de 200 longa-metragens em 2022, com todo o problema que, né, de financiamento, de investimento no setor, mas no primeiro semestre a gente não conseguiu 1% da fatia do mercado, porque os caras dominam. Em contrapartida, os grandes filmes norte-americanos, na sua semana de lançamento, eles conseguem 93, 92. O Vingadores, o último Vingadores, estreou em 96% das salas de cinema em todo o Brasil. 96%. Isso para um filme que é da cinematografia norte-americana. Os outros 4% disputou o restante da cinematografia norte-americana e o restante da cinematografia mundial. E o cinema brasileiro aí nesse meio, né? Lá em 2006, o panorama era um pouco parecido. Era a transição da película para o digital, mas o cinema brasileiro se engalfinhava com todas as outras cinematografias que não norte-americanas para o espaço. Então, as distribuidoras, as produtoras independente do independente, né? Que tem os independentes, tipo Downtown da vida, O2, essa galera lá do... esqueci agora, da Zona Sul, Lula Buarque, Cláudio Torres, produzem aqui, fazem um montão de série também, enfim, vou lembrar. Esses caras também são considerados cinema independente, mas são caras que produzem junto com a Globo Filmes, tudo mais, então tem uma outra fatia, consegue uma outra inserção no mercado, né? E aí, os super independentes, digamos assim, sacaram que o Ponto Cine tinha uma plateia, a gente já estava conseguindo alcançar a maior taxa de ocupação do mercado, proporcional, a gente só tem 73 lugares, mas proporcionalmente a gente conseguia lotar a sala mais vezes do que qualquer outro cinema, porque a gente tinha esse projeto de promoção social do cinema, que subsidiava a frequência do aluno, do professor, do beneficiário do projeto social aqui da região. Então a gente começou a colocar a galera para assistir esses filmes, né? Então a galera falou assim, pô, o cinema ali tá precisando de título e os caras conseguem botar gente na sala. Então eu vou arriscar fazer nesse formato do KinoCast e botar o filme lá. Cara, isso em 2006. A gente começou fazendo, aí dentro do ProSocial Cinema tem, são 3 programas. O Cinema Escola, que é esse para alunos e professores da rede pública. O Cinema para Todos, que é para atender os projetos, as ONGs e tudo mais. E tem o Diálogos com o Cinema, que é o nosso carro-chefe aqui, que é o quê? Trazer o diretor, o produtor, o roteirista, trazer um profissional envolvido com a realização daquele filme brasileiro para uma sessão de pré-estreia aqui, para debater com a plateia do Ponto Cine. Isso para quê? Para ajudar na formação de plateia, despertar o senso crítico, ajudar na descolonização do olhar, do gosto estético. Porque desde a sessão da tarde, né, desde a televisão, a gente vem sendo treinado para assistir filme norte-americano. Porque também na televisão, nos canais de televisão brasileira, o cinema brasileiro é estrangeiro. A gente assiste mais, né, filme
Porque o audiovisual, os Estados Unidos sacou isso desde sempre. Você, na sua pesquisa, na sua trajetória acadêmica, você já estudou sobre isso. O audiovisual é a ferramenta essencial para qualquer disputa que se queira pensar. Disputa por território, disputa política, disputa por identidade, tudo passa por audiovisual. O ser humano passa a maior parte da sua existência de frente para uma tela. Ou seja, já era assim com a televisão e com o cinema, agora com os smartphones mais ainda. Então, a maior parte do nosso dia a gente passa, né, consumindo algum produto audiovisual em alguma tela. Os Estados Unidos sempre entendeu isso e a maior ferramenta de perpetuação do sistema colonial, porque a gente ainda vive num sistema colonial, o pacto colonial é outro, né? E o que faz o pacto colonial permanecer no modelo de centro colonial e colonizados é o audiovisual, é a ferramenta do audiovisual. A gente conhece muito mais a arquitetura e as ruas de Nova York do que o bairro vizinho aqui do subúrbio. Eu conheço muito mais as praias da Califórnia do que o litoral da Costa Verde do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso eu estou fazendo aqui o nosso recorte estadual só. Então, a gente, com diálogos com o cinema, a gente queria aliar a figura do artista conhecido ou do diretor conhecido, que o pessoal já conhece da televisão, trazer ele aqui para falar de cinema brasileiro e trazer a nossa plateia para falar assim, olha, o cinema brasileiro não é mais porno chanchada. Porno chanchada acabou na década de 70 e 80. Existe filme brasileiro de terror, de animação, musical, documentário, drama. Existem vários gêneros do cinema brasileiro que valem a pena ser assistido. Isso lá em 2006. Já em 2006, o Ponto Cine ganhou da Ancine um prêmio que chamava Prêmio Adicional de Renda, como a sala de cinema que mais exibiu filmes brasileiros naquele ano. Ponto Cine é uma sala só, com 73 lugares, em Guadalupe, extremo da zona norte do Rio de Janeiro, limite com a Baixada Fluminense e com a zona oeste. Guadalupe é um lugar que ninguém conhece, cara. Quer dizer, não conhecia, né? Então, lá em 2006, surge esse movimento aqui nessa sala de cinema. Cara, e aí a gente ganhou um prêmio da Ancine. Já na virada de 2006 para 2007, a gente tomou uma decisão, que quando o Ponto Cine inaugurou, a gente exibia filmes brasileiros e filmes de arte, argentino, uruguaio, chamado filme de arte, que é o filme não norte-americano, cinematografia europeia, quer dizer, cinematografia do mundo inteiro sem ser a norte-americana e sem ser a brasileira. Cara, e aí já em 2007, depois que a gente ganhou esse prêmio, do Prêmio Adicional de Renda, que era referente ao 2006, a gente tomou uma decisão. Nós vamos exibir só filme brasileiro. Porque a gente já estava com dificuldade de programar, que a procura pelas produtoras e distribuidoras independentes para exibir no Ponto Cine era muito grande. Porque na pesquisa de mercado, lá na Filme B e na Ingresso.com, o Ponto Cine começou a aparecer destacado, porque tinha um projeto de formação de plateia que subsidiava a entrada. Nada mais é do que um projeto de formação, de subsídio, que existe em qualquer outro país, sobretudo no norte-americano, que o cinema norte-americano é subsidiado. O governo norte-americano só investe mais em arma. Primeiro investimento norte-americano, arma, que é, né, o poderio bélico para a manutenção do império norte-americano. E a segunda arma mais poderosa deles é o cinema. Primeiro eles mandam o cinema, aonde o cinema não dá certo, eles mandam a arma. É o modelo que os Estados Unidos se configurou para manter aquele pacto colonial que eu falei inicialmente, né, estável. E aí a gente passou a exibir só filme brasileiro e aí o Ponto Cine deslanchou. Aí nós entramos na nossa fase de ouro. Por quê? Porque o cinema estava com muito dinheiro, porque com o advento das leis de incentivo, a retomada do cinema brasileiro começa a render frutos. Existe uma contribuição em toda atividade cinematográfica dentro do território brasileiro, chamado Condecine, que seja produtora de cinema, seja distribuidora de cinema, seja exibidora de cinema,
você paga um tributo da sua operação financeira para o cinema brasileiro, chamado Condecine. Esse tributo vai para o Fundo Setorial Audiovisual, né, que no formato que vigente é administrado pela Ancine. O Fundo Setorial Audiovisual hoje tem bilhões de reais, que não foi o governo que deu para o cinema brasileiro. Foi a operação do cinema brasileiro que gerou este fundo. Deste fundo é que se financia, por exemplo, a lei do audiovisual. Então, há uma movimentação do mercado cinematográfico brasileiro girando para que o mercado audiovisual brasileiro um dia se torne autossuficiente. Aonde está o nosso gargalo? No setor de exibição. Porque com o advento dos multiplex, eles dominam o que exibe, o que entra ou não entra. E em 2017, com a extinção da conta de tela, eles ficaram livres para programar o que eles quiserem. Então hoje, em 2023, os grandes filmes brasileiros que são lançados, por exemplo, O Nosso Sonho, a história do Claudinho Bochecha, um filme Globo Filmes, um filme de forte apelo comercial, porque vem falando do funk, o funk é um sucesso, apesar do preconceito, todo mundo sabe que o funk é um sucesso. Claudinho e Bochecha talvez sejam a dupla de MCs mais famosa do Brasil, e o filme estreia com sessões às 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, não consegue sessão no horário nobre. Existe um debate hoje sobre a cota de tela, está até em tramitação no Congresso, que não basta mais reservar o número de dias. Tem que obrigar as exibidoras, as multiplex, a programar no horário nobre. Porque se eu programo só 2 horas da tarde, a grande massa, que é a população trabalhadora, a população economicamente ativa, não tem acesso àquele filme. Não consegue acessar lá. Porque mesmo que seja no final de semana, o cara dorme até mais tarde, o cara almoça mais tarde, o cara tem horário de família, né? O cara que eu digo, a pessoa, né? A mulher, o homem, tem, né, seu cotidiano. O Ponto Cine, alheio a tudo isso, vai exibindo filme brasileiro em qualquer horário, qualquer dia da semana, porque além do nosso projeto de formação de plateia, que é o Processo do Cinema, o nosso ingresso comercial, na inauguração, era R$ 6,00 inteira, R$ 3,00 a minha entrada. E até antes da pandemia, a gente estava praticando R$ 9,00 a inteira, R$ 4,50 a minha entrada. É o ingresso mais barato. Sem subsídio nenhum, é o ingresso mais barato do Brasil. E, além disso, a gente tem o Pró-Social Cinema, que é um subsídio, porque a gente faz questão de botar gente de graça, um público não pagante na sala de cinema, mas a gente não acha justo não remunerar a distribuidora e a produtora brasileira. Porque é preciso fomentar o mercado. O objetivo do Ponto Cine é fomentar o mercado audiovisual brasileiro. E o Pró-Social Cinema não cobra da plateia que vem assistir, mas remunera a distribuidora e a exibidora dentro desse processo. Esse é o modelo que o Ponto Cine encontrou para funcionar, não onerar o público, porque a gente fica no extremo da Zona Norte. Eu não tenho condição e a nossa sala tem 73 lugares. Eu não tenho condição de cobrar R$ 23,00 e competir com o cinema do shopping que está ali do outro lado da Avenida Brasil. O cara exibe Homem-Aranha lá, o cara exibe Vingadores, né? O cara exibe a Barbie. Eu aqui exibo só filme brasileiro. Se eu coloco esse mesmo valor que o cara lá, a gente não exibe. Porque eu só vou exibir filme brasileiro aqui. E aí não é justo eu cobrar para essa plateia, para assistir um filme que é feito com leis de incentivo à cultura, o mesmo preço que ele paga para assistir o cinema norte-americano. O cinema brasileiro merece ter um ingresso que o público brasileiro, que o trabalhador brasileiro possa pagar por ele. Então essa é a nossa política. Cara, e aí a gente veio fazendo isso, o Ponto Cine caiu no gosto dos realizadores audiovisual brasileiro, porque era uma sala que só exibe filme brasileiro, era uma sala formadora de plateia, era uma sala com maior taxa de ocupação, né? Então a gente surfou nessa onda dessa década de ouro do cinema brasileiro, e aí vieram aqui Cacá Diegues, né, que talvez seja o cineasta vivo brasileiro mais relevante, né, sem o Nelson, sem o Glauber. Então veio Cacá Diegues, o Nelson Pereira dos Santos ainda era vivo, veio aqui, está ali a fotinho dele, ali em cima. Eduardo Coutinho, considerado um dos maiores documentaristas da história do cinema mundial.
Luiz Carlos Barreto, Celton Mello, Matheus Nastergalli, Malu Mader, Cristiane Torlone, Letícia Sabatella, vários globais, né? Caio Blá, vinham aqui segunda-feira à noite ou sábado de manhã debater com essa plateia. E aí os caras passaram a perceber, a ter um contato com uma plateia desconhecida. Porque filme brasileiro só entra na Centro e Zona Sul. Né? Mesmo nos shoppings, no multiplex, quando entra, só entra no Centro e Zona Sul. Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense, não consegue assistir filme brasileiro porque não é programado. E aqui os caras podiam ver, exibir o filme deles e debater com uma plateia até então desconhecida para a classe artística do cinema brasileiro. Então o Ponto Cine ganhou esse status de casa do cinema brasileiro por essa engenharia que o Adailton imaginou e que ele e a equipe fundadora do Ponto Cine construiu ao longo da primeira década de existência do Ponto Cine. Né? Beleza. Então até 2016, cara, o Ponto Cine foi ampliando, né, as suas capacidades, foi ampliando os seus projetos, porque o Ponto Cine, aliás, qualquer sala de cinema, ele não vive da venda do ingresso, né, da bilheteria. Alguns cinemas vivem da pipoca mais cara do mundo, né, você paga mais caro pela pipoca do que pelo ingresso. Né, o combo com pipoca e refrigerante, essas coisas todas. Outras vivem de publicidade, as salas que ficam nos bairros turísticos assim, da cidade, vivem mais da publicidade, né? Do anúncio na tela, né? dos displays que ficam no complexo cinematográfico. Tarará. O Ponto Cine não. O Ponto Cine se sustenta através de projetos de formação de plateia que são realizados através das leis de incentivo à cultura. Então, o Ponto Cine foi assim que a gente se estruturou e foi assim que a gente começou a funcionar. E aí, cara, o impacto do Ponto Cine no bairro foi imediato. E aí, o Ponto Cine inaugurado em 2006. Eu sou morador, eu tenho 42 anos e vivo a vida inteira em Guadalupe. Cara, até o Ponto Cine, você veio, para chegar ao Ponto Cine, você veio pela Avenida Brasil, né? Que é a via principal do bairro. Chegando na Avenida Brasil, você entrou aqui numa rua chamada Marco de Macedo e veio até o final dela, que é onde a gente está aqui. A Marco de Macedo é a rua comercial do bairro. Né? Essa parte aqui de Guadalupe é a parte mais comercial do bairro. Então você saiu da Avenida Brasil e veio até o final da Marco de Macedo, que até então, até 2016, era conhecido, a final da Marco de Macedo é conhecido como o final do bairro. Porque para trás da Marco de Macedo ficavam ali as comunidades, as favelas, né? Cavaleiros da Esperança, Gogó da Ema, o Chapadão, que fica lá em Costa Barros, divisa de Costa Barros com Pavuna. Até então, a vida social em Guadalupe era até 5, 6 horas da tarde. Porque era o horário que as lojas da Marco de Macedo estavam abertas. O meu comércio fechava, ninguém transitava mais pelo bairro porque era perigoso, né? Zona periférica da cidade do Rio de Janeiro, aquelas coisas, poder público quase que inexistente, então acabava a atividade comercial do bairro, acabava a vida noturna, assim. Então, o máximo que as pessoas ficavam nas suas ruas, brincando, aquele subúrbio bucólico que cada vez existe menos. Com o advento do Ponto Cine, aqui, nessa galeria comercial, o Ponto Cine passou a ficar aberto até 10 horas da noite, porque a programação de cinema comercial. As sessões, os horários tradicionais do Ponto Cine são 2 horas, 16 horas, 18 horas e 20 horas. Uma sessão 20 horas, ela dura até 9h30, às vezes até 10 horas, dependendo do filme que está em cartaz ali. Cara, então o trânsito pela Marco de Macedo, porque você vinha da via principal do bairro, Avenida Brasil, transitava até toda a Marco de Macedo até chegar aqui no Ponto Cine. O trânsito começou a se estender para depois das 17 horas. Então o bairro ganhou uma vida noturna com o advento do Ponto Cine. Essa Marco de Macedo, que você pegou para chegar até aqui, ganhou o nome de Polo Gastronômico Popular de Guadalupe, porque passou a abrir vários trailerzinhos de venda de comida, né? Tem sanduíche artesanal, tem comida massa, tem restaurante japonês, né? Tem várias lanchonetes chinesas, né? E tudo mais. Então ganhou uma vida noturna, galera. O bairro começou a ficar transitável ali, né? E aí surgiu esse polo gastronômico popular
em decorrência do advento do ponto cine. Porque quando a gente tem um equipamento cultural numa região periférica, que promove, que tem assim no seu modelo de negócio várias atividades inclusivas, a população abraça esse local, né? E aí esse local passa junto com a população a transformar a vida da população. Então, ganhamos uma vida noturna, estimulamos o hábito cultural do bairro, porque a galera tem frequentador do ponto cine que vem sem nem saber o filme que está em cartaz. Se chegou o filme e não mudou de cartaz, é o mesmo filme da semana passada, ele assiste de novo. Assiste o mesmo filme mais de uma vez. O importante é que ele tem uma prática de vir semanalmente a uma sala de cinema, a sala de cinema dele. Que ele pode vir com chinelo. A população do ponto cine vem aqui de chinelo, e aí, beleza, não sei o quê. As pessoas se falam pelo nome, né? Todo mundo se conhece, porque a equipe mora no bairro, os frequentadores são do bairro, né? Enfim. E aí a gente vai realizando isso, cara, vai vivendo muito bem até 2016, e aí em 2016 o Brasil, a oligarquia brasileira, na sua disputa de poder, escolhe mais uma vez estancar a evolução desse Brasil real, né? O Machado de Assis escreveu um artigo na época dele, dizendo, e depois o Ariano Suassuna fala muito sobre isso, que existem dois Brasis dentro do Brasil, né? O Brasil oficial, né, que é esse Brasil do poder político, né, dos conglomerados financeiros, econômicos e tudo mais, que é o Brasil burlesco, que é o Brasil da disputa do poder. E existe o Brasil real, que é o Brasil do povo brasileiro, do trabalhador, que trabalha 10 horas por dia, às vezes 12, às vezes 14, e dorme 3 horas para poder ter 2 ou 3 horas com a sua família ou com o seu lazer e tudo mais. Toda vez que o Brasil real ousa levantar a cabeça, ousa mostrar a sua força, ousa cobrar muito mais do que 2 ou 3 horas de vida, o Brasil oficial se encarrega de reformular o Brasil, de estancar aquele processo de evolução do Brasil real e reconfigurar aos modelos coloniais. Os trabalhadores se posicionam, né? Exatamente. O Brasil passa por esse ciclo várias vezes. Passamos em 1964, quando o Brasil que crescia, o Brasil popular que crescia e exigia reformas de base, né? A elite brasileira apoia o golpe militar. Em 2016, as pessoas podem falar o que forem, né? Na minha opinião, e de muitas pessoas que estudam o Brasil, em 2016 foi um outro ciclo de reconfiguração do Brasil oficial para manter o modelo do Brasil colonial vigente. Então, a gente passa por toda essa transformação institucional do Brasil, cria-se uma estabilidade política para legitimar o estanque de um governo eleito democraticamente para a transição de governo que passasse a conduzir o Brasil na reestruturação dos moldes coloniais. O impacto na cultura é direto. Primeiro, o setor que sente isso é a cultura, né? E o eleito em 64, né, naquele modelo da ditadura militar, quem foi mais perseguido foi a música, né? Porque era a maior formadora de opinião. O Brasil de 1960 ainda era um Brasil rural. As pessoas não tinham tanta televisão, o audiovisual não imperava o rádio, então imperava a música. Era a música que fazia pensar, a música que fazia refletir. E o teatro, obviamente, né? E o teatro ali porque nos grandes centros pensantes do Brasil, nos centros de formadores de opinião, era o teatro que atuava. Em 2016, quem estava expondo o Brasil para o próprio Brasil é o audiovisual. Passou a se ver muito mais filme brasileiro em todas as telas. Então, o Brasil, que era conhecido só pela Avenida Paulista e pela Zona Sul do Rio de Janeiro, através das telenovelas da Globo, passou a ver a região amazônica, passou a ver muito mais o Nordeste, porque o cinema nordestino é um dos grandes centros de produção audiovisual hoje. Passou a ver os interiores. A Baixada Fluminense teve direito a se ver, porque teve mostra de cinema da Baixada, vários
várias oficinas de audiovisual. Em Nova Iguaçu ganhou uma escola livre de cinema, que o Faustino abriu lá na época, né? Enfim. Mate-Coangu, vários cineclubes, sobretudo Mate-Coangu. O Ponto Cine exibia esses cineclubes todos aqui, né? E aí, quando o Brasil passa por esse processo, o cinema brasileiro foi eleito o maior inimigo do Brasil tradicional. Né? Então a gente passou 6 anos de destruição de todo um modelo de produção que promoveu o aumento da quantidade de filmes produzidos, mas, sobretudo, o aumento da diversidade da produção audiovisual brasileira. Que era, o Brasil inteiro estava produzindo audiovisual sobre o Brasil real. Então, quando esse modelo... Aí passou a se satanizar a lei Rouanet, né? Chamou de mamata, bolsa artista. Quando, na verdade, o Ponto Cine, por exemplo, a maior parte da vida do Ponto Cine, nós fomos subsidiados pela lei Rouanet. E aqui não tem nenhum herdeiro, não tem nenhum grande artista de nome que pode se autossustentar. Todo mundo aqui é trabalhador brasileiro, morador da zona norte do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da zona oeste, que tem o seu sonho e tem de viver com dignidade. Então, quando se ataca, por exemplo, a lei do audiovisual, a lei do Rouanet, não está atacando só os herdeiros do audiovisual brasileiro, né? Os filhos do globais, ou os globais, que podem sustentar. Na verdade, esses são a minoria. A imensa maioria que usa a lei do audiovisual e a lei Rouanet são trabalhadores, operários do audiovisual brasileiro. Não são globais, não são de classe abastada, né? E quando se ataca esse modelo de produção, o Ponto Cine é atingido em cheio. Porque o modelo de negócio do Ponto Cine, ele existe para a classe popular. O nosso público-alvo é a classe C, D e E, né? Que é a classe do bairro de Guadalupe e adjacências. Cara, com o ataque a esse modelo, com a satanização das leis de incentivo à cultura, com a perseguição ao cinema brasileiro e, sobretudo, com a retirada da Petrobras do mercado cultural, porque o Ponto Cine ele era um projeto de continuidade da Petrobras. Só existiam 2 cinemas no Brasil inteiro que faziam parte da lista de projetos de continuidade da Petrobras. Lista de continuidade eram projetos que não precisavam passar pelo edital da Petrobras. Por conta da sua relevância cultural e dos seus desdobramentos, eles faziam parte direto da verba de patrocínio exclusivo da Petrobras, não da isenção. A Petrobras tirava do seu lucro uma parte para investir em cultura e outra ela tirava da isenção fiscal dela. O Ponto Cine estava dentro desse projeto de continuidade, então a gente não participava do edital. Então a Petrobras sempre foi a nossa patrocinadora master, através do ProSocial Cinema, por conta da relevância do projeto, entendido pela Petrobras e, sem falsa modéstia, é de fato um projeto muito importante para o cinema brasileiro. Cara, a Petrobras se retira do mercado cultural por conta de todo aquele processo que a gente conhece e várias outras patrocinadoras de cultura também. A crise se instala porque todo o processo de remodelação do Brasil para os moldes coloniais passa por isso, crise política, crise financeira. Se cria essa estabilidade no país, a gente mergulha numa crise financeira e aí o Ponto Cine passa a ter dificuldade. Os patrocinadores vão rareando cada vez mais e sem a isenção fiscal, o Ponto Cine não tem como se sustentar. Aliás, nenhum cinema tem, mas o Ponto Cine especificamente não, porque a gente, como eu te falei, a nossa finalidade, o objetivo principal do Ponto Cine não é a tela do cinema, o cinema em si. O nosso negócio não é o cinema. O cinema é o nosso meio, é a nossa ferramenta. O nosso objetivo, a nossa meta são as pessoas. É poder oferecer para aquelas pessoas alguns momentos na vida delas que elas possam usar aquilo para quebrar paradigmas próprios, para que elas possam ampliar suas perspectivas de vida. O cinema é promotor disso. Quando a gente assiste um filme brasileiro, a gente tem a condição de se enxergar na tela. O pior filme brasileiro, vamos supor que exista um filme ruim de tudo,
Um filme brasileiro que seja ruim de tudo. Para o brasileiro assistir aquele filme, é mais importante do que assistir o melhor filme norte-americano de todos os tempos. Porque esse filme, esse pior filme brasileiro é feito pela cultura do Brasil. Por pessoas e trabalhadores brasileiros que estão contando uma história do cotidiano brasileiro. Aquele cotidiano tem a ver com a gente. Então, quando a gente cria condições para que o maior número de pessoas possível possa assistir filme brasileiro, a gente acredita, de fato, que a gente está criando oportunidade para que aquelas pessoas se vejam na tela, reflitam com a sua vida e procurem novas perspectivas. É assim que a gente acredita que é possível criar um novo Brasil. E é assim que a gente estava criando. O audiovisual brasileiro era um dos maiores motores para a transformação de um Brasil que, de fato, começava a corrigir suas injustiças históricas. Era um Brasil tentando se reencontrar com ele próprio. Mas como é que o Ponto Cine se reconstrói a partir desse contexto de fascistização do país? Então, o Ponto Cine fecha. O Ponto Cine chegou a fechar as portas. Não tem como... Não havia possibilidade de manutenção do modelo do Ponto Cine fora das leis de incentivo, fora de patrocinadores. Porque o que a gente pretende é política pública. O que a gente entende... Cara, um adendo aqui. Se o Ponto Cine fosse uma experiência em qualquer outro país da América Latina mais comprometido com a sua identidade nacional, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, são países que lutam ferozmente pela sua identidade nacional, o Ponto Cine já teria virado uma política pública. Se institucionalizado. Os governos teriam adotado o modelo do Ponto Cine para ampliação do seu parque nacional de exibição, para escoar o produto que o próprio governo ajuda a produzir. As leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, junto com a Lei do Audiovisual, são as grandes promotoras culturais do Brasil. Se os filmes brasileiros são feitos por esse mecanismo, tem que se pensar um mecanismo que quebre o gargalo da exibição. Essa que é a questão. A Argentina fez isso. Paralelo ali na virada do século, quando a América Latina surfou nessa onda de políticas progressistas e tudo mais, a América Latina brilhou ali na virada do século, né? A Argentina sacou isso. E aí o governo argentino fez uma parceria público-privada da seguinte forma: nós vamos construir salas de cinema pelo Brasil e vamos arrendar para vocês, mas com uma condição: vocês têm que exibir filme argentino. Olha o que é o cinema argentino hoje no mundo. Uma potência. Está entre os 3, 4 cinematografias mais premiadas do mundo, né? Junto ali com Inglaterra, França, Estados Unidos, a Argentina está ali. Por quê? Porque, além disso, o governo argentino colocou como matéria obrigatória no ensino público argentino o audiovisual argentino. As crianças começam a estudar cinema, o audiovisual argentino, no ensino fundamental deles. Não tem televisão que possa colonizar uma criança que estuda o audiovisual do seu próprio país na sua sala de aula. A Argentina ampliou o parque exibidor deles e colocou o audiovisual no currículo escolar. Cara, o Brasil, o que a gente faz desde 2006 e o que a gente tenta convencer os governos em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, é que o Ponto Cine é um modelo de política pública que pode solucionar o gargalo do audiovisual brasileiro e que pode ser uma das vias de promoção da identidade nacional. Porque, no fundo, o problema do Brasil é que nós somos colonizados. O Brasil talvez seja a colônia que mais deu certo na história da humanidade. Porque a gente, quando o Brasil real está se fortalecendo, o próprio trabalhador brasileiro sente raiva e até ódio desse Brasil do qual ele próprio faz parte. Mas a culpa não é do trabalhador brasileiro, a culpa é do modelo colonial que está perpetuado na estrutura do nosso país. E a gente entende o Ponto Cine como uma ferramenta decolonial, como uma ferramenta de descolonização, que é o que a gente vem tentando fazer aqui.
E aí, cara, o Ponto Cine fecha as portas. O modelo vai, os patrocinadores vão rareando, até que não há renovação de patrocínio. A fascistização do poder público, né, em várias instâncias, vão estancando os modelos de incentivo à cultura. No nosso caso aqui, no governo do Marcelo Crivella, a prefeitura não pagou 2 editais de incentivo à cultura, né, que é a lei do ISS. Um edital chegou a ser publicado, os produtores se inscreveram, foram selecionados e não receberam. Em outro ano nem abriu o edital. Entendeu? Cara, com isso, a gente que tinha também patrocínio pela lei de incentivo, foi perdendo os patrocinadores e chegou a fechar. O Ponto Cine chegou a fechar, ficou alguns meses fechado. E aí, fizemos aquela movimentação, pedimos o apoio. Algumas pessoas da classe cinematográfica se envolveram, como Cacá Diegues, que é padrinho, inclusive, da sala de cinema. Alguns outros cineastas, alguns outros atores também. Pedro Bial, que trouxe o filme aqui dele, sobre o Jorge Malti, né, o filho do Holocausto, para debater aqui, se sensibilizou, fez até doação para a gente continuar. Mas Guadalupe não é cartão postal, né? Guadalupe não fica em Botafogo como estação, que consegue lançar uma campanha e em menos de uma semana arrecada aquilo que precisa para reabrir. Nós fizemos campanhas e várias campanhas e não conseguimos dinheiro, porque o poder aquisitivo aqui é muito baixo, né? Nós fazemos parte de uma região periférica. O frequentador do Ponto Cine contribuiu muito nas campanhas, mas o cara pode contribuir com R$2, com R$10. Aí, porque cinema é muito caro, né? O cinema é muito caro. O projetor do Ponto Cine custa centenas de milhares de reais, né? Então, a gente não conseguia de jeito nenhum abrir, até que uma deputada, Laura Carneiro, abraçou a nossa causa e foi até o Sérgio Saleitão, que na época era ministro da Cultura do governo Temer, e o Sérgio Saleitão já conhecia a gente, porque o Sérgio Saleitão tinha sido presidente da Rio Filme, e aqui no Rio de Janeiro, e depois secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. E como presidente da Rio Filme e como secretário, nos conhecia porque o Ponto Cine tinha projetos patrocinados através das leis de incentivo que ele gerenciava. Então o Sérgio Saleitão e o Ponto Cine já tinham uma relação antiga. E a Laura foi lá cobrar isso, né, do Sérgio Saleitão. Pô, Sérgio, o Ponto Cine não pode ficar fechado. E aí o Sérgio Saleitão começou a se reunir com o Adailton e com o Thiago, na época eu não estava no Ponto Cine, e aí surgiu o Polo Audiovisual. O Polo Audiovisual do Ponto Cine, está aqui, que era a ampliação do Ponto Cine. Além de todo esse trabalho de exibição, como eu te falei, o Ponto Cine passaria também para a parte de produção. Porque é o seguinte, antes de falar da reabertura do Ponto Cine, quando o Ponto Cine abre como sala de cinema, não era só a exibição dos filmes em circuito comercial. O Ponto Cine passou a fazer mostras e festivais de cinema para a galera que faz filme no peito e na raça. A galera do Mate Congu, por exemplo, né? A galera do Cinema de Guerrilha da Baixada, que fica em São João de Meriti. O pessoal do Subúrbio em Trânsito, que eu te falei, da Vila da Penha. São produtores, não é nem independente, essa galera, cara, não pode nem se chamar independente, porque assim, são realizadores, os caras que tiram dinheiro do bolso para fazer filme com celular, com câmera fotográfica, sabe? Que não está prezando pela qualidade da imagem, está prezando pela narrativa e pelos personagens, pelo território que eles podem filmar para contar uma história. Essa galera fazia filme para assistir na sala com seus amigos na sua televisão. O que o Ponto Cine fez? Procurou essas pessoas e falou assim, vem cá, vamos trazer seu filme para passar na tela grande e botar cine-espectador para assistir, vamos fazer debate com vocês. Então o Ponto Cine passou a fomentar não só o mercado audiovisual comercial, mas esse mercado audiovisual ultra independente que é invisível. Porque a grande questão,
e aí isso é uma coisa minha, Leonardo, como realizador audiovisual, o meu compromisso, o que eu quero com a minha cinematografia, com os meus filmes, com os meus sonhos, meus projetos, é contribuir na luta contra a invisibilidade da região suburbana do Rio de Janeiro. Assim. O Rio de Janeiro é tido como a capital cultural do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil. Né? Quando se fala em Rio de Janeiro, quando se fala em Brasil, os cartões postais do Brasil são os cartões postais do Rio de Janeiro. Quando se fala em poderio audiovisual brasileiro, não se fala em cinema, se fala em telenovela. O produto audiovisual mais exportado do Brasil é a telenovela. E a telenovela mostra o quê? O Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, daquela cidade maravilhosa, que são 4 ou 5 bairros que ficam na zona sul da cidade. Mas aquela cidade linda, turística, é sustentada pela população economicamente ativa da cidade. Ou melhor, da região metropolitana. Que são os trabalhadores do subúrbio, da Zona Norte, subúrbio da Zona Oeste. São os trabalhadores da Baixada Fluminense. São os trabalhadores de São Gonçalo, né, de Niterói. São esses trabalhadores que sustentam essa cidade maravilhosa, que é composta por 4 ou 5 bairros que ficam na zona sul do Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro não é visto em lugar nenhum. Pouco é visto em telenovela, muito menos em cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro, ou ele filma as histórias da Zona Sul, ou ele filma a violência e o genocídio da favela. Né? Que são os filmes mais famosos da retomada do cinema brasileiro. Tropa de Elite, Cidade de Deus, Alemão e tudo mais. O Ponto Cine vai e começa a fazer essas democratização do acesso. Porque o nosso interesse é que o maior número de filmes brasileiros sejam vistos. Sobretudo, aqueles que falam da gente, das nossas esquinas. São os filmes feitos na Zona Norte por pessoas da Zona Norte. Então, os moradores da Zona Norte merecem ver esse filme. Tem o direito de ver esse filme. É um direito humano. Não é um direito econômico, é um direito humano. Porque isso usualmente é negado. É negado. É negado. É aquilo que a gente estava falando. O modelo colonial contemporâneo se faz através do audiovisual. O que a gente aprende na forma cultural como está colocado? Aí fazendo o nosso recorte aqui para o Rio de Janeiro. Como você é um carioca, para aí você ver como é que se forma a identidade. Se fala de Rio de Janeiro, aí a pessoa fala, carioca. Carioca é uma questão da cidade do Rio de Janeiro. Mas aí se glamouriza tanto essa questão da identidade carioca, que a identidade fluminense fica apagada. O morador de Niterói quer ser chamado de carioca, não de fluminense. O morador de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que são moradores da região metropolitana, mas de outro município, deveriam ter orgulho de se chamar fluminense, né? Porque é uma história, são terras que têm histórias lindas, uma identidade visual que precisa ser resgatada e valorizada, porque isso contribui com a autoestima da pessoa. E aí, beleza, se fala só da identidade carioca, porque telenovela, Globo, essas coisas todas. E aí, a identidade do carioca, que é aquele jeitão maneiro, né? Aquele cara, que faz amigo com todo mundo, que se dá bem no evento glamouroso, mas também vai pro baile de favela, tarará, essa identidade do carioca. Mas essa identidade do carioca, ela não nasceu na Zona Sul. Não foi nos condomínios caríssimos da Zona Sul, nem nos prédios de valores astronômicos na beira da praia, que surgiu esse jeito carioca. Esse jeito carioca, ele surge na periferia da região metropolitana. É no subúrbio da Zona Norte, no subúrbio da Zona Oeste, é na Baixada Fluminense, é em São Gonçalo. Esse jeitão carioca de sair da periferia e ir lá no grande centro turístico e viver lá como se fosse aquele, não, eu sou daqui também, e depois pegar o ônibus, pegar 2 horas de viagem para voltar para o seu lugar, esse jeito nasce na periferia. O autor desse jeito que o Brasil inteiro ama é invisível. Poucas histórias contam a nossa história. Poucos filmes mostram as esquinas do subúrbio e das periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro.
Então, a gente tem que combater essa invisibilidade. O Rio de Janeiro ele é célebre pelos seus extremos. Pelos cartões postais dos bairros turísticos, né, a Zona Sul, e pela violência da favela. A maior parte geográfica do Rio de Janeiro, que detém a maior parcela da população economicamente ativa, ou seja, que sustenta o orçamento dessa cidade, desse estado, que fica nessa região metropolitana invisibilizada, que é a periferia, essa região é invisível. Ela é invisível por poder público, ela é invisível por mercado cultural, porque é muito mais fácil ONG dentro da favela conseguir patrocínio do que ONG, por exemplo, no território suburbano ou no território urbano, que a galera chama de asfalto, né? Ou nas regiões de asfalto da Baixada Fluminense, por exemplo. Né? Porque na favela, o cara pode discursar, fica melhor para o marketing dele falar que ele está apoiando, por exemplo, um projeto no Complexo da Maré, porque a Maré é uma favela mundialmente conhecida. Mas Guadalupe ninguém conhece, é invisível. Entendeu? São Gonçalo é invisível. Entendeu? É invisível, cara. Então, essas regiões merecem ter um ponto cine para mostrar a cinematografia das pessoas que estão fazendo lá. Porque tem gente fazendo cinema em São Gonçalo. Tem gente fazendo cinema no subúrbio do Rio de Janeiro. Festival, cara. Exatamente. Mas é invisível. Fica invisível. O ponto cine merece... O Brasil precisa entender que para que a gente amplie o potencial do nosso audiovisual, beleza, há o fundo setorial que, se for bem gerido, dá para fazer muita coisa. São 7 bilhões que estão parados desde que o governo anterior assumiu, não se mexeu em um centavo daquilo. 7 bilhões parados lá no fundo audiovisual. Tem leis de incentivo, bacana. Existem mecanismos que dá para fazer, dá até para democratizar mais, mas tudo bem, está funcionando. Mas a gente precisa ver os filmes que a gente produz. Então tem que ter uma política audiovisual que ataque de frente o oligopólio dos multiplex. E não adianta só fazer edital para dar uma verba para aquela sala ali reformar. Tem que entrar com dinheiro de ampliação do parque exibidor. Tem que criar um modelo de sala que não seja multiplex, mas que seja tipo ponto cine, que vai revitalizar a vida noturna da principal rua do bairro. Porque a galera precisa ter autoestima para frequentar o seu local. Nós somos ensinados, nós somos educados a odiar o nosso lugar, cara. A odiar a nossa raiz, o local de onde a gente nasce. Odiar as nossas esquinas. Por que o povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro, não gosta de filme brasileiro? Porque é a nossa esquina que aparece, é a nossa esquina mal pintada, mal urbanizada, é a pessoa da pele preta que aparece, falando nossas gírias, nossos palavrões, entendeu? Ah, é bacana ver o inglês lá xingando do jeito dele, mas eu não quero ver o brasileiro falando do palavrão que eu entendo. Porque quanto mais pobre, mais conservador a gente é, porque nós somos colonizados, mais uma vez, falando sobre isso. Então, a gente precisa trabalhar na autoestima. O carioca, para se sentir carioca, ele é ensinado o seguinte, o suburbano, falando mais uma vez da nossa região aqui do ponto cine. Quando a gente nasce suburbano, a gente nasce com o nosso certidão de nascimento, parece que está impresso um selo de subcarioca. Né? Nós é que temos a alma carioca. Nós originamos esse jeitão do carioca a ser. Basta dizer que o samba e o funk nascem na periferia do Rio de Janeiro. Esse samba, não o samba de roda da Bahia, né? Mas esse samba que se criou aqui no Rio de Janeiro, enfim. Cara, então, o que nos ensinam? Cara, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito, mais do que todo mundo. Você tem que estudar 2, 3 vezes mais, você tem que trabalhar a vida inteira. E depois, quando você começar a ganhar um salário um pouquinho melhor, ao invés de você investir na formação dos seus filhos, ao invés de você investir na tua formação, no teu bem-estar e tudo mais, você vai pegar esse teu salário, você vai se endividar para pagar um aluguel caríssimo num apartamento que talvez seja 1/3
da casa onde você cresceu com a sua família no subúrbio, mas você vai se mudar para a Zona Sul, cara. Que aí quando tu mudar para a Zona Sul, você vai receber o selo de carioca autêntico, mas para isso você vai ter que cortar laços com o seu bairro, você vai ter que trocar os seus amigos, porque aí você vai ser um cidadão carioca de verdade. Aquela galera lá é sub-carioca, você vai ter que abandonar aquele sub-Rio de Janeiro. Elian, como que é a relação com a produção local, do cinema independente local? Então, a gente carece no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente carece de um movimento, cara. A gente precisa ainda, a gente não conseguiu aqui no Ponto Cine fazer isso, mas a gente ainda não conseguiu fazer um movimento, porque cinema é uma arte de brechas, né, cara? A gente vai encontrando brechas assim para a gente ir caminhando, para fazer as coisas acontecerem. Porque o cinema é a arte. Das 7 artes, o cinema talvez seja a arte mais burguesa, né? Quem inventou o cinema foi a burguesia, né? O cinema é uma arte tecnológica e a tecnologia é do capital. O cinema não é... Exatamente, quem tem os meios. O cinema é a arte do capital. Os burgueses, donos de um estúdio de revelação fotográfica que inventou uma forma de colocar as imagens em movimento. Então, o cinema sempre foi deles. Mas não tem problema não, a gente que é do povo, a gente vai invadindo mesmo. A música antigamente só podia ser tocada na igreja e nos palácios, e hoje a melhor música é a música popular, que mais vende. Enfim. Cara, com o advento das tecnologias digitais, a galera que detém o meio perde o controle, né? Porque antigamente, para você fazer um filme, você tinha que ter uma filmadora de Super 8, ou de 16 ou de 35. Só burguês tinha isso, né? Depois vai barateando, aí vem a tecnologia digital, que já barateia um pouco mais, e aí um trabalhador consciente da sua classe, da sua categoria, que se pretende um realizador, economiza um pouquinho, compra uma câmera como essa que você está fazendo sua pesquisa, futuramente seu filme. E os mais ousados e criativos e revolucionários cagam para as estéticas e para as regras do audiovisual e começam a fazer seus filmes com celular mesmo. Ou seja, o digital, ele democratiza isso. E aí a produção popular vem como uma avalanche, né, cara? As galeras da favela, que são super criativas, porque quanto mais o ser humano vive no limite da barbárie, mais criativo ele é para fazer a vida valer a pena. Que não dá para você viver disputando a sua vida o tempo inteiro sem você procurar suas válvulas de escape. E é aí que está a criatividade, né? Então, o que acontece? Como a favela ela é uma área de disputa muito deflagrada, a criatividade ali é pungente, mas o sentido de coletividade também. Então, quando essas oficinas audiovisuais começam a acontecer nas favelas, essa galera consegue se organizar mais rápido como coletivo. Porque só dá para fazer produção audiovisual independente com coletivo. Até os donos dos meios, eles fazem com coletivo. Conspiração Filmes, lembrei. Os caras da conspiração são quem? São os herdeiros dos globais. É o filho da família Buarque de Holanda, é o filho da família da Fernanda Montenegro, né? São esses caras que se uniram e fizeram a conspiração, que talvez seja, junto com a O2, a maior produtora independente audiovisual, tirando, obviamente, a Globo, né? Enfim, eles não se juntam? Eles se juntam. A galera do cinema novo se juntou. Era um amigo de classe média da Zona Sul. Cara, pra gente fazer cinema, a gente vai ter que se juntar. Então, os caras se juntavam, faziam vaquinha, compravam ali o 35. Um comprou um gravador, outro comprou, fizeram isso. A gente ainda não conseguiu fazer isso no subúrbio, brother. Porque o subúrbio é tão colonizado, que aí um cara ali tem uma ideia, né? Ele acha que eu sou inimigo dele. Entendeu? Existe uma coisa muito... Farinha pouca, meu pirão primeiro. Como a que pinga muito menos do que até nas favelas, por exemplo, Festival do Rio é um show, Premier Brasil é um show do Nós do Morro, nessa temporada. A galera do Nós do Morro tá com o filme lá. Os atores do Nós do Morro são as estrelas de cinema do Brasil, no momento, e o Nós do Morro é responsável pela renovação do elenco da Globo. A maior parte dos novos atores da Globo
são geridos no Nós do Morro, ou passam por oficinas lá no Nós do Morro. Esse movimento da favela do Vidigal já é uma revolução no audiovisual brasileiro, inclusive televisivo, porque os caras estão lá, né? A Rosane Schwartzman, que hoje é a autora mais relevante da Globo, que tem as novelas de maior sucesso, mesmo escrevendo para o horário das 19, ela é uma das fundadoras do Nós do Morro. Foi ela que fez as primeiras oficinas audiovisuais lá. Ela é madrinha do Nós do Morro. E por que as novelas da Rosane Schwartzman fazem maior sucesso? As 3 últimas são os maiores sucessos da Globo. Ela escreve sobre o subúrbio, brother. Tem a novela Totalmente Demais. Depois tem a Bom Sucesso, que já se passa em Bom Sucesso, e o nome da novela é Bom Sucesso. E a última agora, Vai na Fé, que se passava em Piedade, no bairro de Piedade. Ela escreve sobre o subúrbio, é um sucesso. A novela de maior sucesso da Globo, de maior rentabilidade da Globo, é uma novela que se chama Avenida Brasil. Escrita, o bairro era divino, o autor não foi honesto, não botou o nome de Madureira. Mas o bairro era divino, mas era inspirado em Madureira. E a novela tinha o nome de Avenida Brasil e tal. Ou seja, a cultura suburbana é vendável. A Globo já provou isso, né? Só que a gente não tem investimento, a gente tem dificuldade de conseguir criar um movimento cinematográfico no subúrbio. É uma região muito extensa, né? A maior parcela. Quando eu falo subúrbio aqui, para a categorização da tua pesquisa, eu estou falando do subúrbio da Zona Norte e o subúrbio da Zona Oeste, que tem mais ou menos a mesma formatação geográfica e as mesmas, digamos assim, funcionamento cultural, comercial. Os bairros se organizam da mesma forma e tudo mais. Porque a Zona Oeste tem a parte que se acha a Zona Sul, né? Aquele Barra, Recreio, a parte litorânea da Zona Oeste luta para ser chamada de Zona Sul. Não sei se, os caras já criaram até projeto de lei para isso. E a Tijuca morre se falar que a Tijuca ali, aquela região central ali, se chamar os caras de suburbano, os caras arriscaram te bater. Então, o subúrbio, a gente, até para minha pesquisa mesmo de mestrado lá na UF, eu categorizei como subúrbio essa região do subúrbio da Zona Norte e subúrbio da Zona Oeste, né? Que coincide com a Avenida Brasil e com as linhas férreas. É difícil encontrar, a gente não consegue criar um movimento. Tem muita gente produzindo, porque é uma grande extensão territorial. E aí o que acontece? Antes que a gente consiga criar um movimento, o mercado vem lá. Quando se destaca um produtor audiovisual no subúrbio, o mercado puxa. Isso que eu ia te perguntar, o que você pensa sobre essa relação do independente, você falou aí do Nós do Morro, com o capital? Porque isso também é arriscado, né? É arriscado. E aí eu te digo, por exemplo, eu acho que os movimentos culturais que surgiram no Complexo da Maré, no Vidigal e em Parada de Lucas, capitaneado pelo Afro-Reg, Afro-Reg nem tanto, mas o Nós do Morro e a galera do Complexo da Maré, eles conseguiram manter a identidade mesmo flertando com o capital. Você tem a sua autonomia. Por quê? Primeiro porque tiveram a sorte de cruzar com profissionais do mercado que entendem a importância da diversidade na hora da produção. Que ao invés de... Uma coisa que a academia faz muito, cara, infelizmente, colocar as questões de cima para baixo, estética, narrativa, não, você tem que produzir assim, você tem que fazer assim, você tem que encaixotar no modelo que o mercado quer ou que a academia entende como ideal. Essa galera conseguiu, eles tiveram a sorte de cruzar com profissionais do mercado que criaram caminhos para eles contarem as histórias da forma como eles acham melhor. Um exemplo, o Cacá Diegues, ele estreia um filme na sala de cinema com 5 vezes Favela. Foi um filme dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, que pegou 5 histórias dos diretores que fundaram um cinema novo sobre favela e fez lá o primeiro 5 vezes Favela, né? Leon Richman e Cacá Diegues, que junto com o Nelson Pereira
construíram essa ideia e filmaram. O Cacá Diegues depois, em 2010, eu acho, ele devolve para a favela esse direito de contar 5 histórias. Porque o 5 Vezes Favela, na verdade, foi um filme voyeurístico, né? Era a classe média alta da Zona Sul olhando para a favela com o seu olhar. E aí o Cacá fala assim, não, vamos fazer 5 Vezes Favela, mas vamos pegar essa garotada que está se formando nas oficinas que estão acontecendo nas favelas, vamos fazer uma oficina de roteiro com eles e as 5 histórias, vamos selecionar 5 histórias deles para contar. E aí fez o 5 Vezes Favela, que é um filme escrito, produzido, dirigido pelos favelados originários. Aí o Luciano Vidigal, você já entrevistou ele? Não sei se ele falou isso para você. Ele tem ele fala perfeitamente da forma como o Capital encontrou o cinema favelado, como eles gostam de chamar. Já se fazia cinema nas favelas. A tecnologia digital chegou antes do mercado. Então os caras já faziam. Aí o Luciano faz uma analogia com o futebol. A gente já jogava, só que a gente jogava no campo de várzea, descalço, com uma bola de borracha. Aí o Cacá Diegues vem com a Rosane Schwartzman e com o Vinícius Reis fazer a oficina Nós do Morro e leva a gente para jogar no Maracanã, dá pra gente a melhor chuteira e a melhor bola. Então na favela, com o exemplo do Nós do Morro, esse casamento tá rolando. Tanto tá rolando que tem um montão de ator da Globo famoso, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, né? Agora o Juan Paiva, que já é uma geração mais nova ainda, são galera famosa, fazendo filme e novela todo ano, continuam morando lá no Vidigal. Porque o favelado tem a sua identidade bem formada, o cara disputa tanto a sua vida, e o cara tá tão bem resolvido com a identidade dele, que ele acessa outros lugares, mas ele não sente a necessidade de mudar daquele local ali. O suburbano, não. E o favelado suburbano também não, porque a favela da Zona Sul é diferente da favela do subúrbio, né? Vidigal é completamente diferente do Complexo do Alemão, ou do Complexo do Chapadão. Até mesmo com a relação do poder público, né? Enfim. Cara, então, no subúrbio, a gente não consegue reter como a favela consegue. Quando eu digo subúrbio, é região não favelizada do subúrbio, digamos assim. Porque também agora está virando tudo favela, né? Com esse avanço do fascismo, o subúrbio está mergulhado. Ao invés de a gente urbanizar a favela, não é descaracterizar não, mas urbanizar para dar qualidade de vida e mais cidadania para dentro da favela, o que o poder público está deixando é favelizar, não no sentido pejorativo, mas favelizar mesmo na degradação urbana e domínio da violência. A parte do asfalto suburbano, digamos assim. Mas aí a favela consegue reter. O subúrbio não. O cara, quando desponta um talento aqui, o mercado leva e o cara se muda. Aí corta. E aí corta também a questão da organização que poderia florescer. Corta a questão do exemplo para quebra de paradigma e elevação da autoestima. Quantos jovens no Vidigal têm a oportunidade de ter o Luciano Vidigal, a Luciana Bezerra, o Babu Santana, a Cíntia Roda, a Roberta Rodrigues, Thiago Martins? Cara, é muita gente. Gustavo Melo. Esses caras saem da esquina dele e cruzam com esses caras que aparecem na tela da Globo. Então o jovem ali, ele tem a opção de falar assim, eu quero ser igual ao Thiago Martins, não igual o cara que está ali e que vai morrer com 20 anos, no máximo com 30. Quando vai se tirando isso das favelas suburbanas e do subúrbio do Rio de Janeiro, a gente vai ficando mais invisível, mais paradigmático, entendeu? E mais... É um paradoxo, cara, porque o sonho do suburbano é deixar de ser suburbano. A favela conseguiu a sua identidade e consegue trabalhar com essa questão. Tudo isso é questão de identidade, por isso a importância do ponto cine. Né? Então, um paradigma. O Adriano é satanizado, brother, jogador de futebol. O cara é milionário. O cara tem redes de restaurante na Itália. Né? O cara tem prédios e prédios na Barra. Pô,
A sede do Bradesco no Rio de Janeiro é num prédio do Adriano. O Bradesco paga aluguel para ele. Assim. O Adriano tem muito dinheiro. Mas é chacoteado por todo mundo. É satanizado, é taxado de bandido. Porque o cara prefere gastar o dinheiro dele com os amigos dele na favela do que se enclausurar na Zona Sul, na Barra da Tijuca. Para você ver como é a construção identitária do Rio de Janeiro. Entendeu? Agora, se ele fizesse igual todos os outros, pegasse a sua fortuna, se mudasse para a Zona Sul, ou para a Barra da Tijuca, ou fosse morar na Europa, Adriano, beleza, Adriano é ídolo. Ronaldo Fenômeno é ídolo, não é? É ídolo. Ronaldo Fenômeno é de Bento Ribeiro, é vizinho aqui de Guadalupe. Mas o Adriano não, faz questão de mostrar para todo mundo. Não se importa se os caras filmam ele na favela no celular, tomando cerveja com o cara. Vou mostrar uma cerveja com um bandido. Brother, no subúrbio e na favela do Rio de Janeiro, é comum a gente ter amigo, irmão de infância, que trabalha para o tráfico. Uns gostam, outros não tiveram outra opção. Faz parte da nossa realidade. Essas histórias não são contadas, cara, porque o audiovisual brasileiro não contempla essas histórias. Entendeu? E aí, respondendo a sua pergunta, a gente tem muita dificuldade com a relação local. Por exemplo, nós temos um projeto aqui no Ponto Cine chamado Mostra Zona Norte, que é filmes brasileiros filmados na Zona Norte ou sobre a Zona Norte. Cara, todo ano é uma dificuldade para a gente fazer a programação, porque a gente sabe que tem gente produzindo, mas a gente não conhece essa pessoa, às vezes não consegue contato. Eu tenho um sonho, cara, um dia de fazer aqui desse polo audiovisual também um centro de pesquisa, conseguir uma parceria com uma universidade dessa, talvez a UERJ, que é a universidade mais suburbana, criar uma linha de pesquisa para catalogação do cinema da Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Saber quem são os roteiristas que moram aqui, os diretores de fotografia, os cinegrafistas, os cenógrafos, as diretoras de arte, porque tem. Só que no momento, essas pessoas estão muito ocupadas tentando pegar uma vaga nas produções do mercado para ser cooptada. No momento que ela conseguir, ela vai se mudar. E a gente vai continuar perdendo isso. Entendeu? A gente tem que reter, né, para fazer isso. Hoje a galera do Vidigal tem orgulho de falar que mora lá. Eu espero que um dia o Ponto Cine consiga ampliar o nosso movimento e que as pessoas tenham orgulho de morar no subúrbio também. Eu tenho um curta-metragem que eu fiz com os recursos do Ponto Cine. Conforme a gente foi arrecadando, conforme a gente foi captando patrocínios, a verba que cabia ao Ponto Cine, nessas realizações, ao invés de a gente se pagar melhor, a gente vai investindo em outras coisas que a gente acredita. Por exemplo, a gente comprou uma filmadora bacana para que futuramente a gente pudesse produzir. Quando a gente começou, o escritório do Ponto Cine era o foyer do cinema lá embaixo. A gente se reunia ali ou na praça de alimentação ali, aqui da galeria. E aí, a gente foi conseguindo mais plateia, conseguindo mais projeto. Consequentemente, aumentando a equipe, a gente foi tendo que ampliar. Aí a gente vai adquirindo os escritórios, aí reforma os escritórios para a gente poder fazer o polo audiovisual, né? Enfim. E além disso tudo, também tem uma questão que é um paradigma da produção artístico-cultural do subúrbio, que é, como a gente tem muita vontade de fazer, muita sede de realizar aquilo, a gente se dedica mais no fazer do que se capacitando, digamos assim. Uma outra coisa importante para a gente falar sobre essa estruturação do audiovisual é o seguinte, também é muito difícil a gente conseguir manter esses realizadores audiovisuais. Por quê? Porque já na formação, o cara rompe a sua ligação com o seu território já na formação. Por quê? Eu tenho que fazer uma universidade. Todas as universidades audiovisuais estão na Zona Sul do Rio de Janeiro ou na Zona Sul de Niterói.
As faculdades, elas ficam no lugar da elite, né? Então, eu fui fazer uma faculdade de rádio e TV, que é uma produção audiovisual, digamos assim, da UFRJ. 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, irmão. Que é em Botafogo. Botafogo, Urca, né? Quase Urca. Não tem um transporte direto do subúrbio para a Zona Sul. Isso não existe. Entendeu? Dessa região aqui do subúrbio que a gente está, não existe um transporte direto. Eu tinha que enfrentar a Zona Sul, ou seja, eu trabalhava aqui no Ponto Cine até 4 horas da tarde. Né? Isso porque eu, que sou também gestor desse negócio, tinha a flexibilidade de negociar meu horário de trabalho aqui. Né? Mas, por exemplo, o Jonathan, que está aqui acompanhando a gente, que na maior parte da trajetória dele, ele foi responsável pela parte de exibição aqui. A exibição funciona de 1 da tarde a 10 da noite. Como é que ele vai fazer um curso audiovisual? Como é que ele vai se capacitar? Você entende? Estuda de manhã, beleza. Para ele estar aqui 1 hora da tarde, ele vai ter que sair de lá 11 horas da manhã. Que faculdade que ele vai fazer? Pública não pode. E como é que a gente paga uma universidade privada que está na Zona Sul? Está fora do nosso poder aquisitivo. Você entende como é que é complicado? Enfim. Então, eu estudava lá em Botafogo. Eu tinha que sair daqui. Aí a minha primeira aula era 6 horas. Cara, eu tinha que sair 3, 4 horas daqui do Ponto Cine. Às vezes, eu levei, cara. Eu entrei em 2003 e me formei em 2014, cara. Eu levei 11 anos, brother. Porque eu não conseguia fazer todas as matérias. Eu tive que trancar período. Eu enfrentei processo de jubilamento da UFRJ, tendo que justificar a minha condição socioeconômica. E, desculpa, o modelo da universidade não me contempla. Eu tenho um trabalho importante, que inclusive meus amigos estão estudando. Cara, eu dava entrevista para amigos da ECO que faziam trabalho, faziam dissertação de mestrado, TCC de graduação sobre o que eu fazia aqui. Você tá entendendo? Mas eu não conseguia me formar, brother. Olha como é que... Olha só essa situação. No mestrado você também está tendo dificuldade. Mesma coisa. Eu cheguei a enfrentar um processo de real jubilamento lá. Mas erraram a minha data. Acharam que eu tinha entrado em 2018 e iniciaram o processo. Quando, na verdade, eu tinha entrado em 2019. E aí, esse mesmo processo. Cara. E no mestrado, tem aula às 7 horas da manhã na UF. Para eu chegar às 7 horas da manhã na UF, eu saio de casa 4h30 da manhã. Porque aqui de Guadalupe, ou eu tenho que... Olha só como é que eu fazia. Para ser mais rápido e fugir da Brasil, do horário de rush da Brasil, eu pego um ônibus aqui de onde a gente está, para soltar em Deodoro, bairro vizinho, pego o trem direto até a central, porque se eu pegar o parador não chego a tempo, soltava na central, pegava um VLT da central até a barca, pegava a barca para atravessar. Soltava na barca, caminhava até o IAX. Para chegar às 7 horas da manhã lá. Entendeu? Porque não tem polo de formação acadêmica no subúrbio do Rio de Janeiro, do setor cultural. Não tem faculdade de cinema. A Estácio, que nos tempos áureos dela tinha um dos melhores cursos de cinema do Brasil, na Barra da Tijuca. Era na Barra da Tijuca. Entendeu? Então, beleza. A academia, né, a formação acadêmica fica distante daqui. Não tem oficina, cursos. Darcy Ribeiro, Zona Sul. Telezoom, Zona Sul. PUC, Zona Sul. Né? Tudo Zona Sul. Cara, hoje, na região que se entende como subúrbio do Rio de Janeiro, tem 2 instituições permanentes que promovem formação audiovisual. O Ponto Cine, que está retornando, e a gente busca patrocínio para fazer novas turmas para o polo audiovisual, e a Escola Técnica Audiovisual do UFBlock, que é a escola da FATEC, que fica em São Cristóvão, do lado da Mangueira ali, do lado daquele da Boa Vista. Né? Em frente ao Maracanã, só que do outro lado da estação. É uma escola pública. Muitos suburbanos estudam lá na FATEC. Mas a gente não sabe até quando a FATEC vai conseguir, porque essa retomada do Brasil oligarca está atacando em cheio a FATEC, está sucateada, né? Os governos desse Brasil oligarca vêm sucateando a universidade, porque as escolas da FATEC, elas não fazem parte da já sucateada Secretaria Estadual de Educação. Elas fazem parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Como elas fazem parte da Ciência e Tecnologia, elas têm mais verba. Olha que loucura, brother! Então elas têm mais qualidade de gestão.
A FATEC é uma rede formadora que permeia o subúrbio, a região metropolitana como um todo, com escolas de excelência, escolas de curso técnico de excelência, de curso técnico de turismo, curso técnico audiovisual, curso técnico de produção cultural, curso técnico de eletrônica, patologia clínica, enfermagem. Tudo, os jovens da periferia são formados com qualidade e depois aprovados em concursos só com o estudo da FATEC. E mais uma vez vem o Brasil oligarca, né, o Brasil institucional, sucatear aquilo que permite que habitantes do Brasil real possam ascender em dignidade. Você está entendendo? Então, a gente precisa também falar sobre essa questão. É necessário que haja uma democratização do acesso à formação audiovisual. Porque eu estou falando de experiência própria. Eu fui estudar na UFRJ. Cara, eu entrei na UFRJ em 2003, ainda era um outro Brasil, né? Não tinha cota ainda. Eu era o único negro de uma turma de 100 alunos dos cursos de comunicação. Entra 100 alunos por semestre na escola de comunicação da UFRJ. Eu entrei no primeiro semestre de 2003. 100 alunos. Dos 100 alunos, eu era o único negro. E, além de mim, só tinha mais um suburbano. Eram 2 suburbanos e um só negro, quando eu entrei. E aí, cara, eu entrei com 22 anos, né? Eu entrei em 2003. Meus amigos todos com 17 anos, porque eles terminam o ensino médio e emendam na faculdade. Eles estudam no CAP da UFRJ, no São Bento, Santo Inácio, enfim, aquelas coisas todas. Cara, eu era entrevistado, eu era sabatinado frequentemente pelos meus amigos como era trabalhar e me sustentar. Que eu era o único que trabalhava e me sustentava ali. Olha que doideira que isso, cara. Rio de Janeiro. Eu era o único negro, suburbano e trabalhador daquela turma. Obviamente que eu ia levar mais tempo para me formar do que eles. Obviamente que eu não teria o mesmo desempenho acadêmico, que eu não como com a mesma qualidade e nem com a mesma frequência. Eu não descanso com a mesma frequência que eles. E eu não tenho os mesmos contatos que eles. Muitos deles estão na Globo hoje. Diretor de fotografia, jornalistas, roteiristas e tudo mais. Enfim, mas eu me encontrei aqui no Ponto Cine, isso não é um problema. Mas eu tive o privilégio de morar a 2 quadras de um projeto chamado Ponto Cine. É necessário que isso aconteça por toda a extensão dos subúrbios e das periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse processo de formação que eu passei lá na UFRJ, me fez querer falar sobre o Ponto Cine, sobre o que o Ponto Cine vinha promovendo aqui, porque era uma quebra de paradigma minha. O Ponto Cine foi uma ferramenta decolonial na minha vida. Cara, eu cruzava a cidade, eu saía do extremo da Zona Norte, Guadalupe, e ia para o extremo da Zona Sul, Botafogo, Urca, né? Você pensava, eu cruzava toda a extensão do Rio de Janeiro para cursar. E aí, eu me deparei com outras realidades. As festas que eu frequentava na faculdade, a casa dos amigos que eu ia. Cara, uma vez eu fui numa festa de uma amiga, ela morava em Ipanema, eu fui lá na casa dela. A sala dela era do tamanho da minha casa, a sala de vídeo dela, assim. Isso pra mim era um choque cultural muito grande, cara, porque minha vida era região suburbana, né? Eu não frequentava a Zona Sul, o máximo no centro da cidade. Meu pai trabalhava no centro, conhecia tudo lá, às vezes me levava, então, beleza. Mas não é comum o suburbano sair, só vai à praia e volta, entendeu? Enfim. E aí eu falei assim, cara, vou fazer um filme sobre Ponto Cine. Falar sobre essa questão e tudo mais. E aí, cara, eu comecei, como eu tinha contato de todo mundo por conta aqui do Ponto Cine, peguei a câmera que a gente comprou, fez o filme com os recursos do Ponto Cine mesmo, que era pra... Comecei a entrevistar as galera, atores, diretores, os famosos. Cara, e a entrevista que eles me davam era muito bacana, assim, e tal. Era até... ficava até lisonjeado de ouvir as coisas que eles falavam sobre o trabalho que a gente fazia aqui no Ponto Cine. Mas aquilo ali não era o Ponto Cine. Era a perspectiva do mercado
sobre o Ponto Cine. Não era isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a perspectiva do povo que frequenta o Ponto Cine, como eu, né? E aí o que eu fiz? Guardei, arquivei aquelas entrevistas e passei a entrevistar o público. Fui entrevistar frequentadores do Ponto Cine, fui entrevistar um jornalista suburbano, que é o Rodrigo Fonseca, e eu fui entrevistar também o Jailson. Jailson é o fundador do Observatório de Favelas, na Maré. E o Jailson é o nosso inspirador, digamos assim. Os estudos, os livros, os conceitos que o Jailson trabalha influenciam muito as decisões que a gente tem e os caminhos que a gente escolhe trilhar aqui no Ponto Cine. Então, eu trouxe o Jailson para falar. E aí sim eu encontrei o filme que eu queria fazer. O filme se chama Arroz, Feijão e Cinema. Arroz, Feijão e Cinema é a nossa missão aqui no Ponto Cine, né? Tem aquele lance de missão, visão, aquelas coisas, valores que uma empresa tem. O do Ponto Cine é Arroz, Feijão e Cinema. Porque cinema alimenta a alma das pessoas e fortalece a consciência de um país. Aquilo que a gente estava falando da importância do audiovisual. O cinema, ele é capaz de alimentar a alma das pessoas. Ele transforma o teu humor. Ele corrobora os teus sentimentos. Né? Ele expande os seus paradigmas. Quer dizer, ele expande suas perspectivas. Ele quebra seus paradigmas. Fazendo isso, com o filme brasileiro, a gente ajuda a fortalecer a consciência de um país. Aquilo que eu te falei de política pública. Uma política pública audiovisual no setor de exibição. Os nossos filmes precisam ser vistos pelas nossas crianças, pelos nossos alunos. Enfim. E aí eu faço ele é um curta, né? Um curta de 20 minutos, onde o Adailton fala sobre a trajetória do Ponto Cine e tudo mais. E o filme ficou muito bacana, cara, mas quando eu finalizei ele, que estava iniciando a circulação, veio a pandemia, né? Eu filmei em 2016, 2017, finalizei ele em 2018 ali, aquela correria de trabalho, né? Um montão de coisa e tal. Mas eu só consegui achar um corte porque foram muitas entrevistas, né? Imagina a quantidade, você vai passar por isso aqui na pesquisa. Tinha muita entrevista, então até assistir tudo, ir lapidando, trabalhando material para encontrar uma narrativa que me deixasse satisfeito sobre o que essa sala de cinema é em 20 minutos, que era o que eu queria, um curta, foi bastante trabalhoso. Aí veio a pandemia, então eu não consegui rodar muito com o festival, exibi no Curta Cinema, exibi no Não É Tudo Verdade, mas eu não consegui assim, muitos festivais porque os festivais rarearam, não aconteceram, né? Estava em plena pandemia. Mas aí o filme foi direto no Canal Brasil, o filme está sendo exibido no Canal Brasil, a gente negociou a exibição lá, mas eu já tem outro projeto de filme sobre o Ponto Cine, que agora é fazer uma história mais longa, que é sobre essa discussão que a gente está falando aqui agora. No impacto não só no bairro do Ponto Cine, mas as perspectivas para o cinema brasileiro que surgem a partir do modelo chamado Ponto Cine. E aí sim um longa, porque vão ter outros ambientes de pesquisa, outros depoimentos e tudo mais. É uma outra configuração, é um projeto para 2024 quando a gente reabrir, né? E aí Ponto Cine, o cinema que o sol não apaga. Tentam apagar a gente, mas nem o sol vai conseguir. E além disso tem um curta-metragem chamado Abreus.doc, que era sobre uma banda de rock suburbana que estava fazendo seu show de despedida e queria fazer um registro para a posteridade. E aí sabiam de mim aqui pelo Ponto Cine, vieram atrás de mim com a ideia e a gente escreveu o roteiro. Fizemos um média-metragem, está no canal da banda, Os Abreus. E aí e eu tô aí há 7 anos tentando fazer meu primeiro longa-metragem, que é um documentário também, que é sobre o Cacá Diegues. Chamado Cacá Diegues, cineasta do Brasil. Que é, mais uma vez, aquela perspectiva, aquela descolonização que eu vivi pelo Ponto Cine,
e que me levou a me interessar muito mais pelo Brasil real do que pelo Brasil oficial, né? Então o meu foco no documentário do Kaká não é sobre a vida e obra do Kaká Diegues. Kaká Diegues é o cineasta mais famoso do Brasil, todo mundo conhece a vida dele, são centenas, milhares de entrevistas. O filme é sobre como o Kaká Diegues usa os filmes dele para procurar um Brasil que ele acredita existir, mas que nunca existiu de fato. Isso vem de uma entrevista dele, ele fala, né, que ele é muito frustrado porque ele e a geração dele achavam que o Brasil ia se tornar um país modelo para o mundo, um modelo de uma nova civilização. Esse Brasil nunca aconteceu, então ele fica fazendo filmes sobre o Brasil para inventar esse Brasil que ele sonha e nunca encontrou. O filme é sobre isso. É um pouco o que eu passo na minha vida também, assim, de procurar com os meus filmes um Brasil, sobretudo um subúrbio, que as pessoas insistem em não enxergar, mas que existe. Que é, por exemplo, o subúrbio das pessoas que mantém essa cidade de pé. Sem a população economicamente ativa que mora no subúrbio, não existiria cartão postal embelezado. Porque o que banca lá é o orçamento da prefeitura. O orçamento da prefeitura é feito pelo ISS, sobretudo, né? E quem mais paga ISS nessa cidade é a população suburbana, por exemplo. Tenho outros projetos. Cara, eu estou tentando iniciar aquele movimento suburbano que eu te falei com essa cineasta chamada Rossandra Leone, que é de Oswaldo Cruz. A gente tem se encontrado para escrever algumas coisas. A gente tem conversado com outros realizadores audiovisuais do subúrbio, tentando criar esse movimento. Usar essa sala aqui do Polo Audiovisual como sala de roteiro, base de produção, né? Criar um movimento, reunir as pessoas que já fazem audiovisual no subúrbio para tentar criar esse movimento. Escrever várias histórias e pegar vários CNPJs que existem na região e escrever em editais, para ver se a gente consegue tentar competir com um pouco mais de igualdade, ganhar mais edital, para filmar mais no subúrbio. Porque se a gente consegue quebrar esse gargalo e produzir mais no subúrbio, a gente vai criar uma economia audiovisual, uma economia de produção audiovisual na região suburbana, que não existe. Aqui com o Ponto Cine e alguns outros equipamentos culturais, a gente, até as salas de cinema multiplex, movimenta uma economia de exibição cinematográfica, beleza, mas de produção cinematográfica, não. É meio que paradoxo isso, né, cara? Olha como é que pode, mano. Uma região que tem a maior parcela da população brasileira, não detém o maior número de salas e nem o maior número de produções. É muito doido isso. É completamente desproporcional. Então, a minha produção, cara, como eu já falei aqui, ela é voltada, ela é comprometida com o decolonialismo, assim, né, de investigar um Brasil, de contar histórias, seja por documentário, seja por ficção, de investigar os Brasis que são invisíveis, né, e que merecem ser vistos. E esse Brasil é o nosso cotidiano. Quanto mais cotidiano a gente filmar, melhor. O Nordeste vem fazendo isso, né? O interior de Minas Gerais, a galera do filme de plástico vem fazendo isso no interior de Minas Gerais, arrebentando ali, o Marte 1, né? Arrasou, tal. Mais uma vez um movimento, cara. Uma série de pessoas que queriam fazer audiovisual lá no interior de Minas Gerais se juntaram para fazer uma produtora de filme de plástico que criou um movimento. Os caras são um polo de atração audiovisual no interior de Minas Gerais. E aí já começa a surgir em outras cidadezinhas do interior de Minas Gerais outros movimentos audiovisuais inspirados no filme de plástico. Porque assim, é contagiante. E o audiovisual, ele já é algo orgânico para a gente. Para os nossos pais e um pouco para a nossa geração também, acredito que a gente tenha uma idade próxima, não era tão orgânico assim, porque a gente tinha um anteparo da televisão e a gente tinha aquele rolê todo de ir até uma sala de cinema para assistir. E aí na televisão tinha um horário. E como a gente era mais novo, a gente só podia assistir o horário que nossos pais deixavam. Então não era uma relação orgânica, né? Era uma relação estrutural, digamos assim. Hoje o audiovisual é orgânico até para minha filha de 4 anos.
que é tão natural que ela já sabe usar o polegar na tela do celular com 2 anos de idade, porque ela aprende, o ser humano aprende observando, né? E a gente está na tela do celular o tempo inteiro. Então, então o audiovisual hoje é muito orgânico, cara. É tão orgânico que se a gente jogar centelhas, pulverizar centelhas por um território cinematográfico, vão surgir várias pequenas chamas audiovisual, porque já é orgânico. Você pegar um pré-adolescente hoje e falar da linguagem audiovisual, ele vai entender porque ele faz TikTok pra caramba, cara. O TikTok é um microátomo da narrativa. Você pega um átomo pequeno da narrativa e joga no TikTok. Então, essa geração sabe muito. É muito mais fácil para ela. Vai chegar o tempo em que não serão precisas escolas de narrativas, porque o audiovisual vai evoluindo tanto nas gerações, né, que a gente precisa pegar essa imensa população suburbana, que é 80% da população que reside no Rio de Janeiro, e criar pontos de formação e exibição audiovisual. É isso que a gente pretende. Obrigado, pela contribuição. Espero que tenha sido satisfatório, cara.